Sejam muito bem-vindos ao MiniOnoCast, o podcast produzido pelo MiniOno de Poços de Caldas. Eu sou Milena Braga, secretária-geral da 10ª edição do projeto. E eu sou Camila Bueno, assessora de comunicação da 10ª edição. Hoje a gente está aqui com o diretor de comitê, Renan, para conversar um pouquinho sobre o comitê que ele está liderando nessa edição de 2025. A reunião do alto nível das Nações Unidas sobre a gestão de grandes fluxos de refugiados e migrantes que se passa em 2016. Renan, se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho sobre sua trajetória no projeto e essa experiência como diretor. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, eu sou estudante do 5º período de Relações Internacionais aqui na PUC Minas e na 10ª edição do MiniOno eu sou diretor do Comitê CENUR 2016, que trata sobre a reunião de alto nível sobre a gestão de grandes fluxos de refugiados e imigrantes. Eu já participei da edição do MiniOno por 2 edições, a primeira em 2023 como voluntário do Comitê Estocolmo mais 50 e no ano seguinte como diretor assistente do Comitê Durban 2001 e tenho um carinho muito grande pelo projeto e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre esses assuntos tão importantes. Muito obrigada, Renan. A gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para trazer essa troca, esse diálogo que é muito relevante para os nossos delegados, né? E também os professores terem acesso a esse tipo de conteúdo, né? E é muito bacana essa troca. Eu acho que para a gente começar, a gente podia trazer uma discussão inicial sobre essa perspectiva mais contextual, uma apresentação mais geral, assim, quando ocorreu, né, o porquê que ocorreu essa reunião, a sua importância, e aí a gente vai dialogando. Tranquilo. A reunião ela aconteceu em 2016, quando líderes mundiais se reuniram na Assembleia Geral da ONU para discutir questões relacionadas à gestão de fluxos de refugiados e imigrantes, e o objetivo principal foi colocar essas pautas no centro das políticas governamentais. A cúpula, então, ela representou a primeira ocasião que a Assembleia Geral convocou uma reunião com os chefes de estados para debater sobre essa temática, com o intuito, então, de formular uma resposta coordenada no nível internacional. É muito interessante, nesse contexto, levar em consideração os relatórios da época, como Tendências Globais, que é um relatório disponibilizado pela Acnur todo ano. E em 2016, ele expôs que o número de deslocados atingiu aproximadamente 65,3 milhões ao final de 2015. E foi a primeira vez que esse número passou de 60 milhões, o que demonstra a magnitude da crise e a necessidade do debate e de políticas para coordenar esses fluxos no contexto. Nossa, muito interessante. De fato, é uma temática muito pertinente, né? Eu acho que 2016 também é um ano muito chave, né, para se pensar. Uhum. É um ano que, aí eu aproveito para poder te perguntar um pouquinho sobre esse contexto, né, em que essa reunião se passou. Justamente por isso, porque a gente sabe que o contexto, ele molda muito as decisões nessas reuniões, né? Sim, com certeza. Então, pensar um pouquinho sobre isso. Que contexto a gente está ali inserido? Beleza. Então, a reunião ela aconteceu num contexto muito delicado no que diz respeito ao deslocamento forçado, e esse cenário ele foi impulsionado por diversos conflitos que aconteciam na época, principalmente a guerra da Síria, que foi o maior impulsionador. Um outro exemplo muito relevante também é o conflito no Iraque, que no mesmo contexto gerou quase 250 mil refugiados, e outras crises na África subsaariana. Porém, as preocupações elas não se limitavam apenas no aumento dos números de deslocados, porque os riscos para os refugiados estavam se ampliando e um desses riscos eram as trajetórias muito perigosas, que eram muito longas, incertas, eles atravessavam regiões muito instáveis e passavam por travessias marítimas muito arriscadas também. Outro fator é a questão das fronteiras fechadas, já que políticas contra o refúgio ganharam muita força e cresceram muito nessa época. E, por fim, um discurso político rígido em relação à migração, que cresceu muito nesse contexto também, principalmente dentro dos países da União Europeia, e os níveis crescentes de xenofobia, que também foi um ponto muito relevante nesse contexto. Nossa, Renan, sim. Eu acredito que trazer essa discussão para os nossos delegados tem tanta importância no sentido de que eles, apesar de o contexto do comitê ser em 2016, a gente vive hoje, e depois de 2016 também, até o ano atual, diversos momentos na conjuntura que a gente vê conflitos acontecendo, principalmente pensando agora, e como que... Desculpa. Como que é interessante para os nossos delegados estarem a par disso, porque por mais que aconteceu em 2016 essa reunião, a temática ainda é atual, ela continua atual. Então, eles terem um pensamento crítico e consciente sobre esses processos é muito importante, né? Eles saírem daqui com esse pensamento crítico sobre essa questão, né? E pensando nisso,
como que você avalia assim, essa importância, a relevância desse comitê para a época, mas não só para a época, para os nossos delegados e para a contemporaneidade? Sim, eu acho que para adiantar um pouco para a época, enquanto eu estava desenvolvendo os projetos do comitê, eu vi que muitas notícias que eu vinha eram muito pertinentes com o que está acontecendo agora. Então, eu acho que é muito interessante esse comitê para trazer uma conscientização sobre essas políticas, sobre a questão de promover um acolhimento amplo para essas pessoas, sabe? Mas em relação à época, eu acho que a relevância maior foi o documento final, produzido pela reunião, que foi a Declaração de Nova York. Ela consolidou objetivos e compromissos, então, para fortalecer a capacidade dos estados e os seus governos na proteção dos refugiados e imigrantes. Os países, então, nesse contexto, os países que participaram da reunião, eles se comprometeram a adotar medidas para fortalecer respostas eficazes a esses grandes fluxos, garantindo um financiamento humanitário muito robusto e eficaz. E é muito interessante também que o texto ele vai além, devido a esses amplos riscos que os refugiados estavam passando. Ele também estabelece um firme compromisso em relação ao combate à xenofobia, ao racismo e à discriminação contra refugiados e imigrantes. Nossa, muito importante. Eu acredito que somado a essas questões também, somado a essas complexidades, né, que envolve esse fluxo, enfim, e os compromissos e essas responsabilidades dos países, tanto, né, os receptores, quanto os países de origem, é também como que ao longo desse período até a contemporaneidade, a gente vê que outros fatores vão se somando, né? Então, eu não sei se o comitê traz alguma coisa nessa questão, a gente pode até discutir um pouquinho mais, mas, por exemplo, as questões climáticas, Sim. né? Como que isso, de certa forma, somado a todas essas características que você já trouxe, precisam ser pensadas, né, numa declaração como essa, né, de um tema de tanta urgência, né? É bem interessante como as características que motivam os deslocamentos vão mudando. No contexto de 2016, as mudanças climáticas não era assim uma pauta tão relevante devido a essa urgência dos conflitos civis, sabe? Mas realmente na contemporaneidade faz todo sentido. Sim, exatamente. E não é tipo assim que ele vai assumindo só a questão climática passa a ser o fator, mas ela soma a questão do conflito, né, das guerras. Então, por exemplo, né, a guerra também que tem marcado bastante, além, né, de Rússia e Ucrânia, né, mas que ainda também não teve, né, né, uma posição final ainda, mas principalmente a posição israelense na faixa de Gaza, né? Então, são conflitos em que, somado aos conflitos, temos outras dimensões, né, e outras variáveis que influenciam ali, que são muito importantes para a gente levar em consideração. Por isso que eu acho que esse comitê é de tanta importância para os nossos delegados, se eles entenderem de fato que 2016 não é só literalmente uma data, porque a gente está se reproduzindo tudo isso. E é muito, muito pertinente mesmo. Eu acredito que vai agregar muito para os delegados. E eu, assim, quando eu olhei a data, eu achei que a escolha também foi muito pertinente, né, 2016, porque é uma virada, porque a gente vê a questão dos refugiados na modernidade, que é a foto, né, a ilustração dos refugiados, que é com a foto da criança, né, na beira do mar, que é o Alan Kurd, que era uma criança de nenhum ano de idade e na beira da praia. Então, é algo que chocou muito o mundo, né? Isso foi em 2015, em 2016, eu acho que as pressões, né, dos movimentos sociais e de toda a sociedade civil em si, de estar realmente enxergando algo que estava saindo fora de controle. Com certeza. Então, a escolha de 2016 também foi muito certeira, porque é como a gente lida, né, com esse mundo tanto digitalmente conectado e com essas questões novas que vêm entrando em relação à questão de refugiados, né? Foi um cenário muito interessante, realmente. Tem muitas imagens muito impactantes sobre essas tentativas dos refugiados, dos imigrantes, de tentarem conseguir chegar em outros países e realmente não conseguirem, morrerem nas travessias. Sim, são imagens que impactam muito, muito, muito mesmo. E até muito interessante, porque esse ano a gente está com comitês, né, com temáticas muito relevantes e, ao mesmo tempo, são temáticas que elas estão, né, de certa forma, entrelaçadas, né? Sim. Então, a discussão do seu comitê com a discussão do comitê, por exemplo, do Luiz, né, do diretor Luiz, também é muito interessante, porque essa questão envolve também muitas redes de tráfico, né? Sim. Essas pessoas que
estão ali passando por tantas vulnerabilidades que elas escolhem, né, por força, né, maior, né, se deslocar, mas essas opções levam elas, né, a um final muito triste, infelizmente, né. Então, muito interessante que a gente tem comitês muito bons mesmo, pra gente poder dialogar bastante, né. Sim, são temas complexos e também posições e atores multifacetados, assim, né? Diversas dimensões que a gente pode analisar no seu comitê. Agora, entrando um pouco mais na estrutura do comitê, pensando, né, esses atores e os posicionamentos desses grandes estados, quais seriam as principais delegações presentes na reunião? Bom, eu acredito, e vendo os documentos finais da reunião mesmo, a delegação dos Estados Unidos, ele teve uma participação muito importante. Alguns países da União Europeia também com ênfase para a Hungria, a Itália e a Alemanha, além da Turquia e do Paquistão, que são as nações que concentram esses refugiados, também são países de trânsito, e as outras nações que concentram a maior origem dos refugiados também, como é a questão da Síria. Outras organizações, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, também teve um papel de suma relevância no contexto da reunião. E é muito interessante também, né, já entrando numa pergunta seguinte, a gente destacar os Estados Unidos, né, porque a gente estava na gestão Barack Obama e logo depois, em 2017, a gente tem Donald Trump. E é bom enfatizar os delegados de terem esse cuidado, porque realmente a política migratória muda bastante de um governo para o outro. Então, mas desses atores mais relevantes, né, como você citou aqui, qual é a posição esperada deles? Assim? Beleza. Bom, em relação à delegação dos Estados Unidos, na reunião que aconteceu de verdade, ele defendeu a necessidade de uma ação coletiva e uma solidariedade global mesmo. Mas foi um pouco tanto quanto controverso, porque o Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele era recorrentemente chamado por grupos de defesa dos direitos dos imigrantes como deportador-chefe, tendo em vista a crescente taxa de deportação dos Estados Unidos no contexto. A Hungria, que também estava sob uma liderança muito conservadora, adotou um posicionamento muito rígido em relação às problemáticas do comitê. Isso refletia muito as políticas que eram adotadas pelo governo mesmo, tanto que, para exemplificar, em 2015 e 2016, o governo ele construiu muros com o objetivo de conter a entrada dos deslocados nos seus territórios. Já a Alemanha, ela tem um papel muito importante no que tange o estabelecimento de políticas mesmo, políticas migratórias e de recebimentos de refugiados, e no contexto da reunião, ela também defendeu essa necessidade de uma solidariedade global e uma responsabilidade compartilhada entre os países. Já em relação aos países de origem de grande parte dos refugiados, espera-se uma participação bem ativa que ressalte a necessidade dessa responsabilidade compartilhada e de soluções bem desenvolvidas, porque o conflito na Síria ele estava se alavancando no contexto da reunião e ele completava 5 anos em 2016. Então, realmente é um contexto em que pedia políticas bem desenvolvidas para lidar com essas problemáticas. Outro país de suma importância também foi a Turquia, porque ela é ao mesmo tempo um país de trânsito e um país de recepção. Acredito que até atualmente, mas em 2016, ela é o país que mais tinha refugiado dentro da sua sociedade, e ela destacou muito essa impossibilidade de não conseguir lidar sozinho com os desafios impostos, defendendo também essa ação coletiva entre todos os países presentes. E você analisando assim seu comitê, você enxerga que esses países que você colocou em destaque, há um interesse parecido com outros, eles se juntam como um grupo em alguma posição? Nossa, é bem interessante essa pergunta. Eu acredito que sim. Em 3 grupos, principalmente. O primeiro são aqueles formados pelos centros receptores, como a Turquia e o Paquistão, que já evidenciavam ter atingido seus limites, então eles possuíam posições muitas vezes que convergiam. O segundo grupo são aqueles países que adotaram medidas mais restritivas em relação ao acolhimento dessa população, como alguns membros da União Europeia, como eu já enfatizei sobre a Hungria. E o terceiro é aqueles países que já possuíam avanços significativos em relação a essas temáticas, como é o caso do Brasil e da Alemanha. É muito interessante. Eu acho que essas dinâmicas que você discorreu um pouco sobre o comitê dá um direcionamento para os delegados, né? Mas, por enquanto, é isso. Esse episódio a gente conversou um pouco mais sobre a estrutura do comitê, mas no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre os temas que são mais relevantes e também algumas dicas de estudos para vocês se orientarem aí e estudarem de forma eficaz. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio, mas
A gente gostaria de agradecer todos os ouvintes e dizer que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição, em colaboração com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas. E aqui a gente agradece, né, o Labicom por toda a estrutura e toda a assessoria para a realização desse podcast. Até mais e até o próximo episódio.